Fala, turma, bem-vindos a mais um caso de uso aqui. Bom, turma, é o seguinte, esse caso de uso é bem especial, ele vai ficar um pouco extenso, mas a gente vai usar o conceito técnico de algumas fórmulas novas do Excel, vamos usar Power Query, vamos usar um pouco de macro, além de tabela dinâmica e uns conceitos interessantes aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Qual que é a ideia dessa aula? A gente vai fazer, deixa eu até ocultar essa coluna aqui, porque essa aqui não é para aparecer. A gente vai fazer um fluxo de caixa, tá? Um relatório de fluxo de caixa, utilizando só o Power Query e utilizando tabela dinâmica, tá? Bom, vamos lá. Qual que é o conceito desse relatório de fluxo de caixa? Ele é um relatório contábil que você tem um saldo inicial começando e você quer saber como é que está o movimento do seu caixa e como vai ficar o saldo dele no final do dia. Então ele é um relatório mensal que dia a dia você vai vendo a movimentação do seu caixa e aí você no final você quer ver quanto que vai sobrar de caixa, qual que é o resultado final, levando em consideração todas as movimentações que tiveram. Deixa eu aumentar minha tela aqui, vai ficar um pouco melhor. Então, por exemplo, nesse caso, em janeiro, a gente começou aqui com um saldo de 2.000, então imagina que no seu caixa tinha R$ 2.000 lá dentro da sua empresa, enfim. Aí houve uma venda de um produto, P1 aqui, no dia 1, de R$ 100. Também teve uma despesa de alimentação, aí você vai cadastrando tudo. Então, no final das contas, o seu saldo final é 2.000 mais os 100, menos os 50, 2.050. Beleza, até aí ok. Qual que é o problema agora, né? Que é a grande dificuldade de você fazer um fluxo de caixa com tabela dinâmica, é fazer esse movimento do fluxo do valor anterior, ele continuar indo para o próximo mês. Então, indo para o próximo dia e para o próximo mês também, né? Então, nesse caso, no dia 2 de janeiro, houve uma nova venda do produto 2 de 100 cadastrado aqui. Isso é um relatório, na verdade. E houve de novo uma despesa de alimentação. Então, 2.050 mais 100 daria 2.150, menos 50 dá 2.100. Então, vamos imaginar que não tive mais vendas, então para aqui o nosso fluxo de caixa, só que em fevereiro teve mais venda. Então, vou clicar em fevereiro. Então, aqui em fevereiro, o que aconteceu? Pegamos o fluxo anterior, 2.100, e esse movimento é muito legal de fazer, é o movimento mais inteligente aqui desse fluxo de caixa, que é pegar o valor do mês anterior, acumular, trazer no saldo, e aí a gente tem mais vendas acontecendo, menos o valor aqui, então continua aqui. Tivemos uma venda de R$ 100, uma alimentação de novo de menos 50, então o resultado aqui deu 2.150. E assim por diante, a gente tem esse resultado, em março, né? Então vamos lá, começou a acumular mais 50 todo dia, porque 100 menos 50, tá? Parou 2.250. Em março, ele começa com 2.150, tem mais uma venda, mais uma despesa e acaba aqui em 2.300, tá? Então esse movimento, não sei se você reparou, mas ele está ocultando algumas linhas aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui apareceu mais algumas. Então nessa aula eu vou mostrar como criar toda essa inteligência por trás, por isso que vai ficar uma aula um pouco extensa, tá? Mas é uma solução muito importante para quem trabalha com fluxo, para quem quer fazer um relatório mais automatizado, e prevendo grandes volumes de dados. Essa é a grande sacada aqui, né? Você pode ter 1 milhão de linhas cadastradas e conseguir montar o seu painel. Bom, existem algumas premissas aqui que a gente está trabalhando. Então, quais são as premissas para que isso funcione, tá? As premissas a gente vai fazer sempre mês a mês. Porque se eu tiro o filtro do mês, tirei. O valor acumulado não vai responder. Porque ele entende que 2.100 mais 2.100, e aí ele está dando 4.250, e isso não é o correto. O correto é como começou o meu mês, né? Por isso que esse relatório ele tem que ser mês a mês. Ah, Daniel, eu queria fazer por trimestre. Aí seria outra inteligência, outro relatório, outras fórmulas. Porque por trás tem fórmulas aqui, mas são fórmulas que eu já previ fazer de um jeito que a tabela dinâmica se expanda e que você consiga trabalhar sem ter limites de dados, tá? Ou seja, fazer algo grandioso, né? Com grande volume de dados. Mas então, essa é a primeira premissa, tá? Que a gente vai trabalhar sempre mês a mês. Até porque o fluxo de caixa, ele é feito um relatório assim. Ele é um mês que você vê e aí você vê as movimentações. Outra premissa que a gente precisa trabalhar
é que esses valores aqui, ó, por exemplo, janeiro, você tá vendo que aparece duas vendas, né? Venda do produto 1, aqui é uma descrição, poderia ser o valor contábil da sua empresa, conta contábil da sua empresa, tal. Mas aqui ele repete receita e receita. E às vezes você, como um relatório, você não gostaria de ver esses dados, né? Tipo, deixa só receita e não aparece receita aqui de novo, porque ele acaba ficando um relatório meio extenso e ele acaba duplicando essas informações. Só que isso não dá para tirar, então essa é uma premissa para que isso funcione. Eu preciso trabalhar nessa tabela dinâmica aqui, que eu vou ensinar agora passo a passo. Nessa tabela dinâmica, cadê aqui no design? A gente tem no layout do relatório repetir todos os rótulos de item. A gente está usando essa opção aqui, tá? Se eu tiro essa inteligência de não repetir, ó, ele vai sumir e aí a gente vai ter problema para conseguir filtrar esses resultados, tá? Então a gente precisa ter, eu vou clicar de novo aqui e voltar, aí ele volta a aparecer. A gente precisa ter isso. Beleza. Mais outra premissa também. Aqui tá rolando um código de VBA, é um código bem simples, ó, você vai ver que é uma linha aqui, ó, de código, tá? Que até fiz gravando macro, então assim, não tem nada de muito problema, tá? Mas, o que acontece? Esse relatório, desde 2022, 2023, acho que começou em 2021 para 2022, a Microsoft, ela bloqueia as macros que você puxa arquivos da web. E aí você não consegue rodar arquivos com macro com facilidade. O único jeito que tem de você rodar esse macro de forma rápida é você pegar esse relatório, salvar dentro do seu C2 pontos para rodar a macro. Isso não foi você que criou o arquivo. Então, provavelmente, quando você baixar esse modelo desse fluxo de caixa já funcionando, aqui embaixo eu vou deixar para vocês baixarem, quando você usar na sua empresa, provavelmente vai aparecer uma linha, ó, a gente não deixou habilitar as macros, porque é por segurança e tal. Então, se for o caso, você pode regravar a macro, que eu vou ensinar durante essa aula, qual que é a macro que eu fiz aqui, ou então você pega o arquivo e salva dentro do seu computador, tá? Porque existe esse problema de macros. Bom, com essas premissas, então, feitas, né? Agora a gente vai começar a criar esse relatório, tá? Bom, vamos lá. Qual é a estrutura do relatório? A gente vai ter uma tabela de receitas e despesas, ou seja, daqui vem o valor que a gente vai gerar, né? Então, a base toda de dados vem de uma tabelinha. Essa tabela está bem simples, a gente vai criar essa tabela e que vai ter data, valor, tipo e descrição. Então, vamos começar a criar ela? Então, aqui agora você vem comigo passo a passo, tá? A gente vai recriar esse modelo, então é importante você tentar entender todo o processo e tal, para poder replicar esse relatório e não pegar a minha planilha e tentar colocar na sua empresa, porque tudo bem, você pode fazer isso, mas às vezes vai ter coisas que você não vai entender se você simplesmente copiar e colar. Então é importante você aprender a fazer. Bom, vamos lá. Então, a gente vai começar com os dados de receita e despesa. Receita e despesa, tá? Esse valor poderia vir de um arquivo que está lá na sua pasta. Uma pasta com todas as receitas, uma pasta com todas as despesas, uma pasta com mês a mês o resultado, né, que você exporta do seu sistema. Por exemplo, Daniel, lá na minha empresa eu tenho, então, um relatório que eu consigo gerar todas as receitas e despesas. Vai funcionar? Vai, desde que você tenha essas colunas que são a base, tá, do seu relatório. E aí daria para você funcionar, puxar via Power Query e praticamente manter essa estrutura. Dá para colocar mais estrutura, mais colunas e tal, mas a gente vai trabalhar com a base só, tá? Que é data, quando aconteceu. Vai ter aqui o valor. Vamos pegar aqui que eu vou copiando e colando. Então, o valor. O tipo, que é extremamente importante na tabela dinâmica. E por último, a descrição. Descrição, tá? Eu coloquei, você pode ter mais coisas. Por exemplo, eu queria colocar o valor, a conta contábil. Até dá para você colocar, aí teria que adaptar na tabela dinâmica. Mas essa é a base que eu construí. Então vamos lá, inserir uma tabela. Minha tabela tem cabeçalhos. E aqui eu vou criar, por exemplo, esse cenário que a gente brincou aqui, ó. No mês 1/1 de 2023, tá? No dia, né? Na data. No valor de R$100 positivo, eu tive uma receita e vamos colocar aqui a venda do produto 1, tá? Aí no dia 1/1 de 2023, eu também tive uma despesa, R$50 aqui, receita, uma despesa de, vamos colocar, eu vou colocar igual o meu, tá? Alimentação, poderia ser qualquer despesa da sua empresa. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui. Então tá, qual que é a sacada aqui para funcionar, tá? Valor negativo na despesa.
Porque aí a tabela dinâmica já vai somar aqui e vai conseguir acumular esse saldo. Então o saldo do dia é 50. Entrou 100, menos 50. Então precisamos, lá no seu Power Query você precisa trabalhar com esse conceito, se você for puxar o arquivo, tá, da sua base, você tem que ter o tipo chamado despesa e tem que ter essa informação aqui, menos 50. Então eu vou repetir essa informação por 3 meses, tá? Vou copiar e colar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. E aí eu vou colocar mês 2 aqui, mês 3 ali, tá? Mês 2 e aqui mês 3. É importante que você tenha aqui mês 1, mês 2 e mês 3, tá certo? Importante que você tenha pelo menos uma receita e uma despesa em um mês, para que você mostre o resultado, né? Tem que ter pelo menos uma receita e uma despesa para fazer o fluxo de caixa funcionar direitinho. Não precisa ter todos os dias, mas desde que um mês você pelo menos tenha uma receita e uma despesa. Então, Daniel, quer dizer então que se eu não tiver nenhuma despesa durante o mês inteiro, não vai funcionar? A tendência é que não funcione lá. Então, se for esse o caso, você cadastraria uma despesa aqui de valor zerado. Só para ter, olha, não tivemos despesa nesse mês, tá? Bom, feito isso, primeira premissa, então, agora, a primeira base de dados foi feita. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma outra tabela do saldo inicial. Então, duplo clique, saldo. Ó, até para facilitar a nossa vida, não vou nem duplicar. Não vou nem fazer isso. A gente pode duplicar esse cara, tá? Aperta o Ctrl, clique e arrasta. E aí você vai ter já uma nova. Ou então você clica com o botão direito, mover ou copiar, criar uma cópia, tá? Aqui, dá um OK e ele cria uma nova cópia, tá bom? Esse aqui eu cliquei a mais, vou excluir. Por que eu falei para você fazer isso? Para a gente ter a mesma estrutura, data, valor, tipo e descrição. Porque essas bases elas vão se unir em algum momento, tá? Então, neste caso aqui, vamos lá, eu vou colocar saldo inicial. Então, eu preciso ter uma data, essas linhas aqui todas eu vou excluir, porque eu só vou falar, olha, existe um saldo que eu comecei a fazer o relatório. Então, no dia 1/1, vamos colocar um saldo de R$1.000, tá? O tipo se chama de saldo aqui, e a descrição, nesse caso, pode até deixar em branco, porque isso aqui é só uma estrutura. Muito bom. Agora, qual que começa a inteligência? Vamos lá. Eu preciso fazer uma terceira tabela para ir acumulando esses valores, que é essa tabela que eu vou te mostrar agora aqui, ó. Então, o saldo inicial foi o que a gente fez. Eu falei, ó, a descrição nem precisa, ok? E aí temos o saldo. A gente precisa criar essa tabela automaticamente. Para eu criar automaticamente, olha a inteligência que a gente vai ter aqui, tá? Aqui é o seguinte, essas datas 1, 2 e 3, elas vão vir das datas que você tem aqui. Então, se você tem um relatório de 300 meses, ok, essas datas vão aparecer aqui. Só que eu quero saber o valor do saldo final do mês. Então, eu não preciso ter dia a dia, basta que eu tenha aqui uma linha representando o primeiro dia do mês que eu tenho lá na minha base. Então, o que eu quero dizer com isso? Se aqui eu tivesse uma despesa de abril, estou cadastrando uma despesa nova de abril, de R$100 aqui, negativo. R$100, uma despesa de, sei lá, salário, tá, da galera. E aí eu vou colocar uma receita também, que eu comentei com você, uma receita de 50, receita, venda do produto 1, por exemplo, tá? Até coloquei descrição diferente aqui. O que é que vai acontecer? Vamos lá. Aqui, ó, nos saldos, eu preciso ter a lista de todos os meses para eu gerar o saldo. Então, você vai ver que eu não tenho aqui ainda. Então, se eu clicar em atualizar, vai rodar o Power Query, vai ver que eu tenho um mês novo e vai trazer já o saldo aqui pra gente, tá? Se eu fizer isso daqui, ó, vou voltar aqui na descrição, voltar aqui, vamos colocar aqui no dia 2 de abril, tá? Vou fazer a mesmíssima coisa, Ctrl C, Ctrl V, e vou jogar, eu não sei porque não colou de... Nossa, tá oculto aqui? Engraçado, ó, tá oculto, eu não tinha reparado aqui, ó. Tá aqui. Bom, ok. Receita e despesa eu vou colocar no dia 2, tá? Dia 2. Dia 2 e dia 2. Isso significa, temos mais despesa acontecendo, só que na minha tabela de saldo eu não quero trazer o mês 2, o dia 2 para cá. Então eu vou clicar com o botão direito atualizar, ó. Atualizou. Ele não trouxe o mês 2 para cá pra gente, tá? É isso. Então é exatamente isso que eu quero. Beleza. Então tem que ter a lista dos meses. Para isso a gente vai fazer uma cópia lá no Power Query dessa tabela dinâmica, tirando as datas e só trazendo o primeiro dia. A gente vai começar a fazer isso agora. Então, para isso, a gente vai pegar essa tabela, renomear ela, design da tabela, é sempre importante renomear,
Vamos colocar aqui que essa tabela é o fato das vendas, né? Então, vamos colocar aqui fato, receita, despesas, tá? Tabela fato de receitas e despesas. Tabela fato nada mais é do que traz os fatos das coisas. Vou pegar esse cara e vou mandar para dentro do Power Query. Então, na guia dados, vou clicar aqui nesse botãozinho da tabela barra intervalo. Lembrando que em 2016 o botãozinho está mais aqui do lado e nas outras versões do Power Query que você já viu, tem que colocar nesse botãozinho da tabela barra intervalo, tá? Cliquei aqui. Pronto. Vamos lá. Tem uma tabela aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma cópia dessa tabela para trabalhar com as datas dela. Então, antes de tudo, eu já vou arrumar esse tipo aqui de data, tá? Vai ser muito importante esse processo aqui. Arrumar a data, para não trazer data e hora. Agora, eu vou criar uma referência, uma cópia dessa tabela. Então, para fazer isso, eu clico com o botão direito e clico em referência. Quando eu faço isso, a fonte aqui, ó, é igual a fato, receitas e despesas. É igual a esse cara. Significa que se eu alterar alguma coisa, vai alterar aqui também. Então eu fiz uma referência dela. Agora eu não preciso do valor, do tipo, da descrição, basta eu trabalhar com a data aqui. Então eu vou clicar com o botão direito e vou remover as outras colunas. Eu só vou trabalhar com a data. Só que aqui, ó, ainda está mostrando, não está mostrando o dia 2, olha só, de abril, né? Então eu vou atualizar. Ah, tá, o meu não... Perdão, eu fiz no outro arquivo, né? Aqui ainda não tem o dia 2, não tem problema. Mas a gente já vai prever que pode ter o mês 2, tá? Vamos até fazer isso agora, que vai ficar interessante. Vou fechar e carregar para, tá? Guarda essa conexão, não vou trazer ela de volta para cá, então eu só vou apenas criar conexão. E vamos colocar o exemplo de abril aqui já também, tá? Então vou cadastrar, ó, vou pegar essas duas aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e vou pegar aqui e vou mudar para 2 de abril, tá? 2 de abril e 2 de abril. Pronto, porque vai aparecer o dia 2 lá para mim. Então, feito isso, vou voltar para o Power Query. Então, eu sempre deixo o editor de Power Query aqui, tá? Então, aqui na guia dados, você pode pegar esse botãozinho aqui, ó, iniciar editor de Power Query, botão direito, adicionar a sua barra. E aí você sempre vai ter esse botãozinho para adicionar o Power Query, ao invés de ficar editando, tá, as consultas. Beleza? Então, feito isso, voltei para cá. Vamos ver se apareceu o 2 aqui, ó. Já apareceu o 2 de abril aqui, certo? 1 de abril, tem até 2 de março, enfim. Quando eu clicar aqui, apareceu, ó, 1 de março, 2 de abril, aqui, e 2 de março também, acho que eu digitei errado lá, sei lá. Bom, agora que vem a sacada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essas datas todas para o mês 1 de cada mês, tá? Então, vou na guia transformar dentro dessa coluna, vou clicar aqui na data, no mês, e vou pegar início do mês. Isso significa que quando eu clicar em início do mês aqui, todos os dias passam a ser dia 1, tá vendo? Agora eu vou retirar a duplicidade. Então, na página inicial, remover linhas, remover duplicatas. Então, agora só ficou os meus meses aqui. Essa tabela é minha referência dos saldos. Eu vou dar um duplo clique aqui e vou chamar assim, ó, tabela de referência dos saldos, tá? Vou apertar Enter, vou fechar e carregar. Ela tá parada aqui. Muito bem. Essa tabela agora eu vou puxar ela para o meu Power Query, para o meu Excel. Botãozinho direito, vou em carregar para aqui, que está bem atrás da minha bolinha aqui. Carregar para, tabela, na nova planilha, vou dar um OK. Então agora eu tenho a referência de saldos aqui. Beleza. Então agora a gente vai fazer inteligência para acumular os saldos, tá? Então, o que eu vou fazer? Essa tabela ela tem que ser exatamente igual a essa tabela aqui. A estrutura dela, tá? Então eu vou pegar essas 3 colunas, valor, tipo e descrição, vou dar um Ctrl+C, vou vir aqui na minha referência e vou colar valores aqui, ó, 1, 2, 3. Aí ela vai criar essas colunas. Então as datas vêm de lá, mas eu dou continuidade na inteligência por aqui. Bom, então agora a gente vai começar a colocar o saldo, que aqui vem a grande inteligência, tá? Qual que é a ideia aqui? Eu tenho que trazer o valor do saldo no começo do mês, ou seja, antes de eu fazer todas as movimentações de vendas, como é que estava o meu saldo? É esse o conceito que a gente vai trabalhar aqui. É o saldo inicial do mês. Para que na tabela dinâmica eu coloque o saldo inicial, aí faça todas as movimentações e lá embaixo apareça, beleza, o saldo inicial com todas as movimentações depois deu o resultado de X. Então a gente vai trazer aqui os saldos iniciais de cada mês. Para isso eu vou usar a fórmula soma Cs para somar com condições, pego a receita e despesa, pego a coluna de valor, selecionei ela com Ctrl espaço, ponto e vírgula, então essa é a coluna que eu quero somar. A coluna de critério é a data,
ponto e vírgula, que seja menor, ó, entre aspas, menor, fecho aspas, coloco o E comercial, tá? Então, menor do que a minha data que eu estou fazendo o meu saldo. Vou voltar aqui nas saldos aqui. Ou seja, menor do que esta data. Ou seja, pega todas as movimentações anteriores para que no começo do mês eu traga o valor do saldo acumulado. Então essa é a primeira inteligência. Eu tenho que colocar só menor do que essa data para trazer todas as movimentações dos meses do mês anterior ou dos meses anteriores. Quando chegar em abril, ela vai trazer as movimentações dos meses anteriores. Vou dar um OK aqui, ó. Aqui ele veio o formato de data. Vamos dar um Ctrl mais aqui, Ctrl Shift 4 para formatar como moeda. Então aqui no começo do mês estava zerado. OK, eu não tive, né, não tem movimentação antes de janeiro, ou seja, dezembro. Aí no mês 2, fevereiro, começou assim, olha, o seu saldo é de 50. Por quê? Receita e despesa, vamos lá. No mês 1, eu vendi 100 e tive uma despesa de 50, então, ou seja, fiquei com 50 positivo. Então, eu começo o mês de fevereiro com 50 positivo. Essa é a forma que a gente está fazendo aqui. Bem simples, tranquilo. Só que a gente tem o saldo inicial, né? Que é o saldo inicial. O saldo inicial começou aqui com R$1.000. Então, este cara vai ser menor ou igual a essa data aqui, porque ela começa o mês com esse saldo. Então, vamos lá. Aqui na ref de saldos, além de somar, então, os saldos anteriores, eu vou dar um mais aqui e fazer a soma do saldo anterior. Se você quiser, eu vou fazer com o SomaCês com a inteligência de datas, tá? Porque é difícil acontecer, mas pode ser que aconteça que você tenha aqui datas anteriores que não tinham saldo. Porque daria para fazer simplesmente assim, ó. Mais, simplesmente assim, o saldo inicial. 1.000. Pronto. Daria para fazer dessa forma. Se você não quer trabalhar com datas no saldo inicial, tipo, tô trabalhando aqui todo mundo, então, um exemplo, tá? Puxei receitas e despesas de dezembro de 2022, mas o meu saldo começa a partir de agora. Então, se você quiser fazer inteligências com a data do saldo inicial, dá para fazer também. Você poderia fazer um igual ali, simplesmente que nem eu fiz, ou você já deixa prontinho com o SomaCês. Então, SomaCês, eu vou somar o saldo inicial, certo? Ponto e vírgula, que a data seja, ponto e vírgula, entre aspas, menor ou igual, fecho aspas, e comercial. Menor ou igual, né, junto com a data que eu estou fazendo. Então, agora aqui, eu estou fazendo essa linha, eu vou pegar esse cara. Então, dessa forma, se a data do saldo, né, vou apertar Enter aqui, ó, tá? Vou fechar o SomaCês e apertar Enter. Vai funcionar do mesmo jeito. A diferença é, esse saldo é só a partir de março, por exemplo, né? A partir de março. Então, tá bom. Então, vamos voltar aqui. Ó, não tinha saldo, tudo começou ali, o saldo estava zerado, e a partir de março teve um boom. Não é o ideal, né, turma? O ideal é que você trabalhe com um saldo igual para todo mundo. Então, enfim, eu vou voltar com essa data aqui, tá? Para 1. Mas se você quiser simplesmente só trabalhar com o valor do saldo e não trabalhar com a data, saldo inicial, né? Dá para fazer também, tá? Que talvez seja até o mais indicado nesse caso. Bom, muito bom. Agora, essa tabela de saldos, ela vai para um bancão de dados que eu já vou te mostrar. Então, aqui no tip, na descrição, a gente vai escrever, cara, isso aqui é saldo. Então, para eu conseguir escrever isso para todo mundo, vou dar um igual, escrever entre aspas, saldo aqui, ó, saldo, fecho aspas, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Igual, abro aspas, saldo. Dessa forma, eu estou fazendo uma fórmula que contém algo. Então, quando surgir um novo mês aqui, vamos colocar mês de maio agora, ó, 1/5, tá? 1/5, R$100 de novo, uma receita de venda, e no dia 2/5, ou sei lá, no dia 15/5, sei lá, teve uma despesa, né? Ou mais uma receita, enfim, uma despesa de R$10. Vamos colocar aqui, ó, despesa de R$10, que foi, sei lá, reembolso, né? Reembolso, vamos pensar assim. Tá, beleza. Vamos voltar aqui na tabela de saldos, tem que aparecer maio aqui pra gente, certo? Botão direito, atualizar. Apareceu maio, já veio então com um novo valor aqui do saldo anterior, né? E aí, fora as movimentações que teve em maio, por isso que não mudou o valor aqui ainda. E aí a gente já tem os cálculos aqui com fórmulas. Perfeito. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai unir
essas duas tabelas. Eu vou pegar esta tabela e vou unir com a tabela de saldos com um único objetivo, ter uma única base de dados com todas as informações para que a gente possa acumular. Então, olha só, aqui ó, a gente vai chamar de D1. Então, essa tabela que a gente vai criar agora tem todas as receitas e despesas e tem os saldos. E a partir daqui, a gente vai conseguir fazer a nossa tabela dinâmica com inteligência, tá? Então, vamos fazer ela. E eu chamei de D1 porque a partir do D1, seguindo o método 3D, a gente tem que trabalhar para que chegar na base de dados correta, né? E fazendo o Excel como uma única fonte de dados, uma única planilha lá. Então, a gente vai fazer isso agora. Então, o que é que eu vou fazer? Essa tabela, agora eu vou voltar para dentro do Power Query. Então, ela vem do Power Query, gera aqui, eu criei mais 3 colunas e agora eu volto para ela com o Power Query como uma nova tabela. Olha que legal. Então, eu vou clicar na guia dados. Vamos dar um nome, né, para essa tabela, design da tabela. Ela ficou tabela ref saldos. Tudo bem, pode ser dessa forma, tá? Não tem problema. Então, agora eu vou mandar ela para lá. Então, vamos lá. Dados, vou clicar nesse botão e a tabela, então, depois que eu faço correções, volta para o Power Query. Ó, voltou para o Power Query. Vou arrumar o tipo, tá? Bem importante você manter o tipo, você substituir aqui, colocar como data, igual para todo mundo, data, valor, tipo, ok. Então agora eu vou fazer o meu D1, juntando as receitas e as despesas com o saldo. Para fazer isso, botão direito, nova consulta, combinar, acrescentar consultas como nova. Vou criar uma nova consulta desses dois caras. Então vamos lá. Vai vir de duas tabelas, eu vou pegar a fato, receitas e despesas com a tabela ref saldos, que é o retorno da ref saldos, né? Vou dar um ok aqui, ele vai criar uma coluna chamada acrescentar, olha lá, juntou tudo aqui, vou dar duplo clique e vou chamar isso aqui de D1. Ou seja, seguindo o método 3D, a primeira tabela, daqui a gente vai fazer a nossa tabela dinâmica, né? Então, ok, como eu não quero retornar a tabela ref saldos de novo para o Excel, tá? Eu quero retornar só a D1, então eu vou clicar em fechar e carregar para ele não voltar as duas. Ok, eu vou clicar em apenas conexão, ele vai ter as duas tabelinhas aqui, mas agora a D1 eu preciso dela, né? Para a gente fazer as tabelas dinâmicas. Então, botão direito, vamos tirar o Danielzinho daqui, vou colocar aqui carregar para e vou aqui colocar na tabela numa nova planilha, tá? Aqui, pronto. E aí eu tenho um D1 finalmente, ó, já com até o nomezinho dela, tô arrastando a coluna aqui pro lado, e eu deixo essa aqui primeiro. Então todas essas são tabelas administrativas, né, que a gente vai trabalhar. Agora eu tenho a base de dados para que a gente possa fazer as tabelas dinâmicas. Então agora a tabela dinâmica, né, a gente vai fazer a tabela dinâmica. Vamos lá. Então vamos lá. Temos aqui a tabela D1, eu vou criar a tabela dinâmica, então vou criar aqui em design da tabela, vou clicar em resumir com tabela dinâmica, vou levar isso daqui para uma nova planilha, vou dar um ok. Pronto, tenho uma nova planilha, vou arrastar essa planilha para o lado e vou chamar de D2, tá? Seguindo o nosso conceito aí. Então, temos a tabela dinâmica agora aqui. Bom, o que a gente vai colocar? Qual que é essa estrutura, né? Aqui vem a grande inteligência da tabela dinâmica e as estruturas, né? Tem várias inteligências que a gente vai usar a partir de agora. Bom, primeiro vamos agrupar as datas por mês e por ano, tá? Então você vai pegar o campo data, vai arrastar para linhas e ele já agrupa para a gente aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ele já agrupou. Meses, dias, né? Se você tem na sua base de dados anos também, tipo vários anos, né? Ele iria aparecer aqui os anos também, tá? Então, se você tiver, provavelmente você terá esses anos aqui, então você teria aqui também. Bom, a mais importante é o seguinte, os dias têm que estar em colunas, porque a gente vai abrir dia a dia o nosso fluxo de caixa, tá? Esses dois campos, mês e data, por enquanto eu não preciso deles, eu posso jogar fora, mas eles vão ser importantes aqui, ó, porque ele aparece esses meses e eu vou criar uma segmentação para filtrar por mês, né? Então já vamos criar essa segmentação agora, tá? Tabela dinâmica, seria segmentação, vamos colocar aqui os meses, se tiver o ano também, você colocaria o ano aí também. Vou adicionar umas novas linhas aqui, a gente vai precisar de novas linhas aqui em cima, tá? E vou pegar essa tabela dinâmica, vou dar um Ctrl mais aqui, para ter um espaço, porque a gente vai ter que fazer a inteligência dos filtros aqui. Então agora eu vou jogar esses meses aqui para cima, vou colocar esse cara um pouquinho para cá, vou pegar a segmentação, aumentar um pouquinho a largura, né? Colocar aí 6 meses, se você quiser.
Para não ficar aparecendo esse monte de mês que não tem dado, é só clicar com o botão direito, configurações da segmentação, ocultar todos os itens sem dados e ele tira os dados daqui. Bom, para isso agora vamos trabalhar um pouquinho no design, deixar um design já mais um pouquinho mais bonitinho. Eu gosto de usar essas cores mais fortes. Depois a gente fala de design, né? Não tem problema. Tá, eu gosto de design. Depois a gente fala. Mas ó, o mais importante, janeiro. Quando eu clicar, ele vai aparecer só janeiro, 1. Fevereiro, março, em algum mês aqui, ó, a gente começou a ter 2 dias, né? Março 1 e 2, que tá vindo da nossa base de dados. Em março eu tenho 2 dias aqui, ó, março aqui e eu tenho março aqui também. Então, beleza, você começa a ter os 2 dias, a primeira estrutura já tá aqui. Agora, como é que eu vou deixar só um mês aqui, tá? Bom, como que eu vou fazer para trazer os valores para cá? Então, tabela dinâmica. Eu vou jogar o coluna de valor para cá, uma vez, e ele vai trazer os valores para mim, por enquanto sem nada, né? Vamos abrir agora por tipo e por descrição, tá? Ó, abrir por tipo e descrição. Então aqui eu tenho janeiro, tal, vem um subtotal, não sei o que, parará, deixa eu jogar o Danielzinho de novo para cá. E aí, a gente vai agora fazer a estrutura correta da tabela dinâmica. Então, vamos lá. O que eu tenho por enquanto? Tipo, descrição, soma do valor e dias. Então, na tabela dinâmica selecionada, venho na análise, aqui dentro, não, perdão, em design, sempre troco aqui. Aqui em design, no layout do relatório, tá? Você vai pegar esse layout, mostrar em formato de tabela, vai tirar os subtotais, então não mostrar os subtotais, e também a gente vai repetir todos os rótulos de item, comentei isso no começo do vídeo, tá? Esse total geral, eu não preciso dele, tá? Então, se eu clicar com o botão direito, eu posso vir aqui em remover total geral, porque a gente não vai usar esse total geral daqui. Então, aqui a gente tem o saldo, a receita e a despesa. Vamos deixar na ordem correta? É muito importante você deixar na ordem, tá? Então, vou pegar o saldo inicial, jogar aqui para cima. Vou pegar receita e despesa, tanto faz, mas geralmente receita em cima e despesa embaixo, né? Então, você pode mover ali a ordem da tabela dinâmica para mostrar. Então, olha só, em janeiro, começamos com um saldo de 100, tivemos uma movimentação de 100 positivo e 50 negativo, e o resultado final é 1.150. Só que no fevereiro, ele só vai trazer o resultado de fevereiro, que é justamente isso que a gente não quer, a gente vai adaptar isso daqui, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de formatação para a gente ver o 50 negativo, é importante a gente ver esse dado assim. Botão direito, formato de número, tá bom? Vem em contábil, ele vai dar seleciona contábil. O contábil é bom porque ele deixa o zero, se tiver zero, ele deixa com tracinho, por isso eu gosto muito de usar o contábil. Só que eu vou usar uma dica aqui, ó. Depois do ponto e vírgula, a gente vai deixar os valores negativos. Depois do ponto e vírgula, abre colchetes e escreve vermelho, tá? Vermelho. Pode ser maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Vermelho. Se você estiver trabalhando com Excel em inglês, o red, tá? O nome da cor vermelho. Vou dar um OK. E aí ele ficou assim, ó, pra gente ver a despesa negativa vermelha. Agora, eu preciso ter o valor acumulado para conseguir mudar para fevereiro e ter esse valor acumulado. Para eu ter o valor acumulado, quem vai acumular o valor é a própria tabela dinâmica. Então, para isso, eu vou pegar o campo de valor e vou arrastar de novo para valores, e aí eu vou duplicar o campo de valor. Só que agora eu quero trazer o valor acumulado por dia. Dia a dia a gente vai acumulando esse valor. Então, para a gente trazer o valor acumulado por dia, porque no meu fluxo de caixa eu tenho que ver dia a dia esse valor acumulando, né? Então, no segundo valor que a gente colocou aqui, vou clicar em configurações de campo, vou clicar em mostrar valores e aqui no sem cálculo eu vou selecionar acumular em, tá? Então, ó, soma acumulada em dias, porque é o mesmo campo que eu coloquei aqui, dias, ó. Eu peguei o mesmo campo, tá? Dias. Agora eu vou dar um OK. Então eu vou começar a ter, vamos lá, o valor acumulado dia a dia, tá? Então, se eu pegar fevereiro aqui, vamos pegar fevereiro aqui. Fevereiro, não, em março que eu tenho 2 dias, né? Ó, tem um valor aqui, tenho mais um valor aqui, ele tá trazendo acumulado o valor ainda? Não, tá, ele tá trazendo um valor acumulado aqui do lado, que tá meio esquisito. Então é isso que a gente vai mexer agora também, porque não dá para ler direito, né? Então esses valores você vai arrastar para linhas. E agora começa a ficar um pouco mais inteligente a nossa planilha. Vamos lá. Eu tenho o saldo inicial, tenho ele acumulado, porque é o segundo valor aqui. Aí eu tenho R$100 e tenho ele acumulado de novo.
eu tenho a despesa de 50, ele acumulado de novo, tá? Que esses acumulados não faz muito sentido a gente ter ele aqui. Mas esse valor é o que mais me interessa. Eu tenho o valor acumulado do dia, no dia 2. Valor acumulado, que é o valor 2. Então perceba, esse valor aqui, ó, aqui não me interessa muito. O que me interessa é a movimentação, mas eu preciso ter esse valor aqui. Essa é a inteligência, tá? Então, o que eu tenho? Como é que eu... E agora? Porque a estrutura é essa. E agora? Agora é o seguinte, eu preciso... O jeito que eu consegui resolver isso, tá? Foi ocultar as linhas que eu não preciso. Inclusive essa daqui, deixando só essa. Olha essa inteligência rodando aqui na planilha que a gente tem aqui, tá? Então, D2. Então, aqui, ó, deixa eu colocar o Danielzinho para cá. Eu tenho aqui o saldo, as receitas, a despesa. Então, tem a movimentação. Olha as linhas ocultadas aqui. Só que aqui eu tenho o saldo final, o acumulado. Então, essa é a grande sacada, né? Essa linha aqui, ó, eu preciso dela. As outras eu não preciso. Então, como é que eu fiz a inteligência? Como é que eu resolvi essa parada aqui? Por isso que eu falei, cara, tem que ter macro. Não tem jeito. A gente não vai conseguir fugir das macros, tá? Então, agora eu vou exibir aqui a estrutura. Então, aqui eu tenho uma inteligência aqui que faz e entende se esse filtro tem que ser feito ou não. Então, eu chego no valor 1 ou 0. 1 é para deixar filtrado. Então, o total final deixa filtrado. As linhas que são... Vou voltar aqui, ó. As linhas que são essas referências aqui, ó, que é as movimentações, tá? Essas linhas das movimentações, eu deixo elas ativas. Então, se eu tirar o meu filtro, você vai ver aqui, ó, vou selecionar tudo, você vai ver que tá tudo aqui, né, na minha base de dados. Deixa eu diminuir um pouco o zoom para a gente poder agora ver melhor. Aqui, pronto. Então, ó, tá tudo aqui, tá vendo? O valor acumulado. Olha aqui as duas linhas também. Mas eu não preciso do saldo do dia, porque senão não é o que eu interesso. Então, eu dei a inteligência de filtrar. Então, quando a gente filtra, só o número 1 aqui, que é a inteligência que a gente montou, eu vou te ensinar a montar. Pronto, ele fica assim, aí depois eu oculto isso. Então, a partir de agora começa a terceira parte da aula. Como criar essa inteligência. Porque a base da tabela dinâmica a gente já montou. É isso, essa é a estrutura da base da tabela dinâmica, tá? Deixa o tipo e a descrição, meto valores aqui, depois a gente vai ocultar essa coluna de valor e vamos colocar a inteligência para ocultar essa quantidade de linhas e depois rodar macro para ela fazer automaticamente isso. Então, olha só, quando eu mudo aqui, automaticamente já filtra de novo. Ó, março já está filtrando de novo, tá? Então, roda uma macro toda vez que essa tabela dinâmica ela é atualizada, ela é alterada, tá? Bom, vamos lá. Então, primeira parte que eu preciso ter, eu vou criar duas colunas aqui. Uma é o do filtro, que eu vou criar depois, e primeiro eu vou criar a coluna da sequência, tá? Vou clicar aqui e escrever sequência. Por que eu vou usar essa coluna da sequência? O que acontece? A nossa tabela dinâmica pode ter milhares de linhas. Ela pode ter 2, 10, 15, 20 linhas, 30 linhas. Então, para eu não depender de ficar arrastando as fórmulas ou deixar um montão de fórmula aqui, eu vou usar um conceito novo do Excel, que são as fórmulas matriciais, que é o conceito novo de trabalhar com Excel a partir do Office 365. Se você não tiver essa inteligência dessas fórmulas, estou trabalhando com Excel antigo, você vai precisar fazer meio que na mão e deixar essa coluna de filtro até 1 milhão de linhas ali, e, enfim, tá? O que eu não indico, né? Então vamos, já que a gente tem a inteligência, para não ficar calculando, às vezes você vai deixar, vou deixar aqui 1 milhão de linhas, Danielzinho, com um monte de fórmula aqui. Vai ficar pesado, né? Então a ideia é que a gente não precise fazer isso e usar esses conceitos novos. Então a primeira coisa, eu vou gerar uma sequência de números, porque eu vou usar depois essa sequência como modelo para que essas outras fórmulas, elas se expandam de acordo com a sequência, tá? Aqui, deixa eu tirar esses filtros daqui. Vamos tirar aqui esse filtro, vou colocar tudo, depois eu volto. Aqui eu fiz uma fórmula só para ela gerar uma sequência numérica, tá? Com base na quantidade de linhas que eu tenho aqui nessa tabela dinâmica. E é por isso que a gente precisa manter aqui no design o repetir todas as linhas, porque eu vou contar quantas linhas existem. Então vamos lá, igual a sequência, que é uma fórmula nova no Excel, ela simplesmente dá uma sequência de linhas, tá? Uma sequência de números. Então ele vai falar, você quer uma sequência de quantas linhas? Beleza, conte ponto valores. Eu vou contar quantas linhas eu tenho aqui na minha tabela
dinâmica. Como segurança, se quiser colocar mais umas 2, 3 linhas aí, vou dar um ok aqui, e ele cria pra gente, então, a tabelinha, tá? Se você quiser só deixar, tipo, sem mais 2 aqui, tá tudo bem, vai funcionar também, ele vai gerar já mais 2 linhas e tá ótimo. Então, isso aqui já funcionaria pra gente. Então, fechei a coluna de contar valores e tal, fecho a sequência. Agora que vem a inteligência mais chatinha, tá? Então, antes de criar essa sequência, essa formulinha aqui, ó, que vai justamente dar essa referência, essa fórmula é um pouquinho mais... não é tão complexa, mas ela exige outros conhecimentos. Enfim, vamos trabalhar com esses conhecimentos aqui, eu vou te explicando, tá? Então, para eu poder identificar, e para ficar melhor no meu relatório, não é muito bom eu deixar soma de valor 2, certo? Ou soma de valor, né? Aqui a gente nem vai usar, que vai estar oculto. Mas o soma de valor 2 é bom a gente não usar. E também, para eu ter inteligência, é bom ter os nomes corretos dos valores. Então, a gente vai usar os nomes assim, ó. Saldo do dia e o saldo, deixa eu ver aqui, o saldo final acumulado, tá? Então, esse daqui, ó, é o saldo final acumulado. Então, para eu mudar o nome da coluna, eu pego qualquer coluna do valor aqui e vou escrever aqui, ó. Então, saldo final, entre parênteses, acumulado. Então, eu tenho que pegar qualquer coluna, a coluna correta de valores. Quando eu aperto Enter, ele já vai alterar para todo mundo, ó. Já alterou. Inclusive, aqui. Que beleza, né? Total, saldo final acumulado. Esse valor aqui, eu usei o nome de saldo do dia. Depois a gente vai fazer essa tabelinha aqui. Então, eu escrevi saldo do dia, que são as movimentações que aconteceram. Com base, então, nessas duas informações, é o que a gente vai usar a tabela aqui. Então, vamos lá, vamos começar a preencher a nossa tabela. Qual foi a coluna de movimentações? A gente chamou de saldo do dia. Tá, você repete aqui para facilitar a sua fórmula, mano, porque senão você vai ter que ficar escrevendo toda vez isso daqui. Então, a gente vai pegar como referência. Como é que eu coloquei a coluna do final acumulado, né? Então, saldo acumulado, tá? Isso aqui é só um dicionário, tá? Como é que a gente chamou? Então aqui eu vou até pintar de amarelinho, porque ó, se eu mudar, eu tenho que lembrar de mudar aqui. A gente chamou de saldo final, entre parênteses, acumulado, né? Acumulado. Faz exatamente o mesmo nome, senão não vai funcionar, tá? Beleza. Saldo final acumulado. Aí, você concorda que aqui nessa linha sempre vai estar total, beleza? Aqui eu deixei uma... se for português e inglês, você pode até fazer isso para ficar, olha, se for inglês é grand total, se for português é total, né? Valores que vai aparecer aqui, ó, esse valores que é exatamente o que a gente colocou aqui, valores, tá? Provavelmente em inglês vai aparecer values. Então, assim... o nome dessas colunas a gente vai trabalhar como referência, para que você possa até brincar com a tabela dinâmica. Eu posso jogar valor para cá, descrição para lá, então a gente vai usar ela como referência. Então o nome, a coluna de valores, né? Então vamos colocar assim, ó, coluna de valores, tá? Eu vou chamar de valores. Mas se você estiver trabalhando com inglês, você pode escrever values, o nome que aparecer aqui. Tá, que mais? A gente tem a linha total, né? Linha total. Total. A linha total nada mais é do que o total ou grand total, que é em inglês como aparece. Então, se você quiser, você pode escrever assim, igual, abro aspas, escrevo total, espaço, né? Fecho aspas e concateno com o nome que eu dei aqui. Porque caso eu altere, já tá tudo certinho, bonitinho, porque essa é a referência desta linha que eu vou usar para visualizar ela, tá? Basicamente é isso, essa tabelinha. Eu acabei criando outras... essa daqui ficou com uma formulinha, né? Mas ali tem um total, enfim, se for grand total, você altera. Eu só fiz isso daqui para facilitar a nossa vida. Importante. Primeira coluna da minha tabela dinâmica. Hoje eu estou usando o tipo. Pô, mas Daniel, tipo, eu queria mudar o nome dessa coluna para classificação. Então, se você quiser mudar para classificação, depois você vem aqui e altera para classificação, porque você pode vir aqui e alterar classificação, por exemplo, né? Não vou apertar Enter, tá? Mas daria para alterar, beleza? Então é bom a gente ter a primeira linha do tipo aqui. Agora, com esses conceitos, a gente vai fazer, finalmente, então, a coluna do filtro. Bom, vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa coluna do filtro, tá? Eu vou analisar se... importante aqui, ó. Deixa eu colocar para cima, tá? Ó, dá um Ctrl X, Ctrl V aqui. Eu tô fazendo a mesma linha, senão fica meio confuso, né? Aqui eu vou analisar se é o seguinte. Bom, esse cara é o saldo do dia? Se for saldo do dia, mantém, número 1, tá? Esse cara aqui é o saldo acumulado?
Putz, então eu não vou mostrar, 0. E aí ele vai chegar aqui no final e falar, caramba, aqui tá em branco, então tem que voltar para cá e analisar se essa linha é o total, o saldo total final. Essa inteligência, é só isso. Eu fiz de um jeito otimizado para a gente conseguir, enfim, ficar um pouco mais fácil a forma, mas a inteligência é essa, olha, se tiver escrito aqui saldo final, ou se aqui tiver a coluna que eu quero, dá número 1. Basicamente, turma, é isso que a gente vai fazer. Só que para eu vir até essa linha, eu preciso pegar e ele arrastar sozinho essa fórmula. Aqui que começa a inteligência dessa planilha, que é um pouquinho mais chatinha. A gente vai usar o desloque para fazer isso. Então, primeiro eu entendo o desloque, ó, igual desloque, tá? Desloque. Eu vou chegar até essa célula com base na sequência. Por que eu não vou clicar direto assim, ó? Igual aqui, beleza? Porque a minha tabela dinâmica ela pode ser expandida para várias linhas, né? Dependendo da quantidade de cadastros que você tem. E aí eu teria que ficar arrastando esse daqui sempre, 1.000 linhas, 2.000 linhas, e acaba tornando pesado o relatório. Então a gente vai otimizar para não tornar pesado. Então eu vou usar aqui, ó, desloque, que é uma fórmula que desloca uma referência de uma célula. Eu vou dar como referência a minha sequência, porque essa sequência está sendo preenchida automaticamente de acordo com a quantidade de linhas. Então eu vou pegar ela como referência, e para ele entender que esse cara é uma fórmula dinâmica, eu coloco o hashtag aqui, o sustenido, tá? Coloquei e falo, ó, analisa esse cara, linha a linha, ele vai entender. Beleza, essa é a minha referência, ponto e vírgula. Agora, quantas linhas eu tenho que me deslocar para chegar aqui em valores? Bom, nesse caso, nenhuma, eu estou na própria linha, 0. Quantas colunas eu tenho que me deslocar para chegar até aqui? Você tem que se deslocar 3 colunas, ponto e vírgula, 3 colunas. Tá? Vou fazer assim primeiro. Ok, se eu fechar parênteses e apertar Enter, o desloque já está se deslocando e ele para na sequência. Então, se aqui tem várias linhas, aqui está tudo igual, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, pronto. Ó, de 6 para 5. Olha que interessante, ó. A tabela dinâmica, a sequência, ela já se altera de acordo com a quantidade de linhas. E aí você não precisa fazer um montão de fórmula. Você entendeu a inteligência? Que legal? Tá bom? Muito bem. Fiz a primeira do filtro, né? Aí eu vou comparar se esse resultado é igual aqui. Só que no desloque eu usei o número 3. Significa que se por algum motivo a tabela valores alterar, mudar de valor aqui, a gente não vai conseguir mexer aqui, porque aqui tá fixo o número 3. Porque de repente você fala, putz, eu queria jogar para outro lugar, eu quero colocar um outro campo aqui de descrição. Então é bom deixar flexível para que você possa fazer isso. Por isso que esse 3 aqui ele tem que se tornar uma variável. Como é que eu trago um número de algo que está na terceira coluna? É o número correspondente de algo. Então eu trago a fórmula corresp aqui para dentro. É um pouquinho chatinho, turma, mas vamos lá. Ó, vou trazer o corresp aqui para dentro, tá? Então, me traga um número correspondente de onde está essa informação aqui. Vamos lá. Qual a informação que eu vou buscar? Adivinha? Valores. Por isso que eu escrevi aqui. F4. Vou travar, tá? Vou procurar essa informação. Ponto e vírgula. Onde que eu vou procurar essa informação? Eu posso selecionar aqui, ó. Puf. Quando eu seleciono, e vou apertar um F9 aqui para ele travar, um F4, perdão, ele vai procurar o valor aqui, correto? Sim, vai procurar. Só que ele vai encontrar o valor na coluna F, que eu dei como referência a linha 9. Então, a linha 9, a primeira coluna, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai encontrar a coluna F. Então, se eu colocar, para terminar, ponto e vírgula 0 aqui, tá? Se eu fizer exatamente assim, procurando, não vai estar certo, porque eu tenho que chegar no 3, porque eu estou pegando a sequência aqui como um padrão, tá? Então, aqui eu vou colocar mais uma inteligência para ele descontar com base no valor da primeira coluna. Então, é para isso que a gente vai criar aqui, tá? A primeira coluna, né? Onde está a primeira coluna, tá? Você pode fazer por fórmula, você poderia simplesmente colocar. Como a gente está colocando tudo automático, vamos lá, ó. Número da primeira coluna da tabela dinâmica, né? Como eu tenho o tipo, que é o primeiro, que a gente já colocou aqui, então vamos lá, igual corresp, eu vou procurar o tipo, fixar aqui, ponto e vírgula, aqui nessa nossa linha, aqui nem preciso fixar, porque na verdade eu não vou arrastar, né, vou deixar fixa, e ponto e vírgula 0 para terminar o corresp. Então tá falando, ó, o tipo começa na quarta coluna,
Beleza, então eu vou usar agora essa informação aqui, tá? Então vou voltar aqui, apertar Enter, tinha dado um Enter aqui. Então, ó, no Corresp, ele vai encontrar o valor, só que eu vou colocar menos esse cara aqui, fixado. F4, apertei Enter. Ele tem que fechar o parênteses. Ó, ele chegou no saldo, tá? Você pode colocar aqui menos 1 aqui ou menos 1 aqui nessa fórmula, né? Na verdade acho que talvez mais um, vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, mais fácil. Esse cara mais 1, deixa eu ver. Ó, não chegou ainda, então é menos 1. Menos 1, deixa eu ver se é isso aqui. Pronto, é isso daqui, ó. Ele chegou aqui, ó, menos 1, tá vendo? Beleza, chegamos na mesma informação e eu deixei tudo automatizado. Então, se a coluna de valores, se o tipo mudar, já está tudo automatizado para essa tabela dinâmica, caso ela altere. Danielzinho, eu não vou alterar essa tabela dinâmica, vai ser sempre no mesmo lugar. Então, tá bom, tá tudo jóia, você nem precisa fazer pelo correto, você pode cravar na unha. Nos meus testes, eu falei, nossa, agora eu quero ver aqui. E aí começa a alterar todo o filtro, por isso que eu estou deixando tudo automatizado. Se a sua tabela dinâmica sempre vai começar aqui, turma, e não vai mexer, você já selecionou quais são os campos, nem precisaria fazer essa inteligência toda, tá bom? Bastaria você cravar aqui o número da coluna do desloque, o número da coluna da linha e tava tudo bem. Beleza. Cheguei nessas informações, só que agora tá faltando esse cara aqui. Porque se for zerado, certo? Se for zerado, eu vou voltar 1, ok? Então, se o resultado for 0, eu vou ter que pegar a do tipo, não voltar 1, eu vou ter que voltar e procurar a do tipo, e não mais essa coluna dos valores. Então, a gente vai fazer uma formulinha C aqui, porque essa é a primeira coluna. E se não for, tá? Então, olha só, eu vou usar essa variável aqui algumas vezes. Se ela estiver aqui, faz isso. Caso contrário, pega ela de novo. Existe uma fórmula no Excel que é o let, que você indica uma variável, já que eu vou usar esse cara direto. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou escrever de nome, tá? Vou escrever nome. Nome é a variável, é igual a ponto e vírgula. Então é esse cara aqui, cheguei. Beleza? Ponto e vírgula. Agora eu faço a minha condição, porque eu coloquei a variável. Então eu vou falar, olha, se o nome, que é a variável, for igual a 0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar da anterior, que é essa linha aqui, certo? Então, é meio confuso, mas vamos lá. Se for igual a nome, ponto e vírgula, então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer esse desloque para cá. Vamos lá, vou pegar todo ele, dar um Ctrl C e vou colar ele aqui. Então, se o nome for 0, a gente vai pegar esse, eu peguei como referência, copiei e colei. Só que agora tem que procurar a coluna tipo, certo? Não é mais a valores. Então, essa fórmula aqui, ó, esse B3 aqui, eu apago ela e falo, ó, vai lá procurar o tipo, que é justamente a primeira coluna da minha tabela. Ou seja, tá tudo modificando se por acaso não for tipo. Então, se for igual a 0, pega o tipo. Caso contrário, ou seja, faz esse desloque todo aqui. Caso contrário, certo? Pega o próprio nome. Fecha parênteses da fórmula let, aperto Enter. Acho que faltou mais um parênteses para fechar. Olha aqui que legal, turma. Então assim, ó, tá pegando esse cara. Se for 0, já tá pegando o total acumulado, tá? Então a fórmula final, para você ver aí, ficou esta formulinha aqui, né? Vou dar um zoom aqui, tá? Então, aí eu usei o let. Então, ó, vou usar a variável nome. Tá, beleza, joguei ela aqui. Essa é a variável nome que tá pegando da coluna. Então, ó, se for zerado, pega da coluna anterior procurando o tipo, que é a primeira coluna, velho. Beleza. Caso contrário, pega o próprio nome. Basicamente é isso. O let é só mais uma chavinha aí, tá? Bom, agora que a gente tem, então, vindo os resultados para cá, basta a gente analisar o que eu quero manter. O que eu quero manter? O saldo do dia, correto? E também quero manter o saldo total acumulado. Vamos fazer esse ajuste agora. Então, vamos lá. A minha variável que eu vou usar é essa daqui, ó. Bom, trouxe o valor. Agora eu vou analisar se aqui está escrito saldo do dia ou se aqui está escrito total saldo final. Eu tenho que usar um ou ali.
eu vou analisar os dois ao mesmo tempo. Para não ficar repetindo de novo essa grande fórmula toda aqui, o que a gente vai fazer? Um novo let. E vou chamar essa total que eu acabei de criar aqui de análise, tá? Ponto e vírgula. Então, ó, a variável análise chama, o valor dela é tudo isso que eu acabei de fazer, que vai dar o resultado aqui. Legal. Ponto e vírgula, eu venho para a lógica. Aí olha que legal, eu vou fazer um ou sem precisar do ou, tá? Eu vou abrir parênteses e vou escrever assim, olha, análise, que é justamente o nome da variável, que tem todo esse valor. A análise é igual ao saldo do dia. Eu vou fazer só isso, tá? Só para você ver, ó. Análise é igual ao saldo do dia. Simplesmente analisei. Vou apertar Enter. E tem que fechar o parênteses do let. Apertei Enter. Aí ele vai falar assim, ó. Essa análise aqui deu verdadeiro, ou seja, a análise é igual ao B1 que você quis aqui. Ou seja, saldo do dia, saldo do dia, saldo do dia. Opa! Beleza. Agora eu tenho que ver se esse cara também é verdadeiro. Então, olha que legal, turma. Você pode fazer um mais aqui, ó. A gente vai somar duas condições com o ou. Então, só colocar um mais e vai falar assim, beleza, a análise, de novo, é igual ao total saldo final acumulado, que é o que eu quero manter. Fechei o parênteses. Aperto Enter. Eu não abri parênteses, espera aí, eu tenho que abrir parênteses aqui, tá? Tem que ter o parênteses, senão não funciona nas fórmulas que a gente está usando, tá? Eu abri parênteses, ele colocou aqui no cantinho, ó. Abri e fechei, beleza. Ó, agora, como eu fiz uma soma dos dois, ele vai me trazer o resultado 1 ou 0. E aqui, puf, chegamos no resultado que a gente quer. Ok. Essa confusão toda aqui, eu acabei criando... Ó, vamos lá. Aqui já funcionaria, tá? Eu acabei criando aqui, ó, tem uma coluna a mais aqui que eu posso excluir, posso ocultar ela, ou posso deixar só duas coluninhas aqui também. Até vou mostrar as nossas fórmulas funcionando com isso. Olha que legal, ó. Vou pegar esse cara todo, vou dar um recortar e vou jogar para cá. Beleza? Agora eu vou tirar essa linha daqui. Recortei, tirei. Pronto. Turma, está funcionando tudo direitinho. Porque eu fui pelas variáveis corretas todas. Então, ó, saldo do dia, e aqui mantém. Beleza. Eu quero mudar o tipo da descrição. Vamos ver se vai funcionar. Tem que funcionar, né? Se eu jogar o tipo para descrição aqui, ó, mudei, tá? Só que agora, qual que é o nome da primeira coluna? Descrição. Tá? Se a tabela dinâmica não vai mexer, aqui eu poderia até linkar, igual por aqui. Tipo, essa é a coluna, primeira coluna. Poderia fazer isso. Vamos lá. Ó, saldo do dia, tudo número 1, e aqui mantendo. Você percebe? Então, assim, dá um pouco mais de trabalho, mas você ganha flexibilidade para alterar o que você quiser. Senão fica travada. Aí, puta, não pode mudar o tipo. Puta, mas não pode colocar uma coluna nova aqui. Se eu criar uma coluna nova aqui, ó, ele ainda continuaria funcionando. Deixa eu ver aqui. Já mudou para a primeira coluna. Deveria. Deixa eu ver. O início da primeira coluna. Deu certo. Na minha visão, deveria funcionar. Se eu criasse uma nova coluna, porque teoricamente fez tudo certo. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Tá. Achei aqui qual que foi o probleminha que eu fiz aqui, ó. É o seguinte. Eu tô pegando como referência a B10, tá? A B10, ela é a segunda coluna como referência. E a partir dela que eu me desloco. Então não tem a ver onde está a primeira coluna. Isso daqui eu nem precisava ter feito. Eu peço perdão. Na verdade, depende a partir desta coluna, quantas que eu tenho que considerar, porque ela está na segunda coluna. Ou seja, a partir dela, eu me desloco tantas linhas onde estão os valores. Então nem precisaria ter feito esse cálculo final aqui, ó. Eu nem precisaria ter feito esse menos o B6 aqui, tá? Basta eu colocar número 2 sempre fixo, porque a sequência está no número 2 e aí eu posso caminhar para frente ou para trás. Ou seja, se eu quiser adicionar novas linhas, tudo continua funcionando. Então não precisaria ter feito a análise aqui, ó. Esse corresp, o desloque do corresp menos o B6 aqui, tá? Da primeira coluna que eu fiz um desloque aqui. Não haveria necessidade. Tanto é que na fórmula original você vai ver que eu coloquei o 2 aqui direto. Então que eu já estou fazendo o menos 2 aqui, ó. Menos o valor
que eu deixei fixo, tá? Então, enfim, desculpa por esse errinho. Agora, a gente fez toda a inteligência, então temos o filtro, estamos praticamente prontos para rodar. Basta a gente selecionar esses dois, vou colocar um filtro nele. Então, dados, filtro. E agora eu quero filtrar tudo o que é número 1, correto? Ó, e ele já está trazendo um valor bonitinho para a gente. Então, para eu sempre trazer esse número 1 aqui, vamos gravar uma macro, que é bem simples. Aí a gente entra na última parte da nossa tabela. Exibir. Vou clicar aqui em macros. Vou clicar em gravar macros. Vamos colocar aqui como se chama filtros, essa macro, tá? Vou dar um OK. E aí eu vou já pegar, não estava filtrado, clico aqui e filtro. Ah, Daniel, deixei o meu, esqueci filtrado. Então, não faça macro com o filtro, porque a gente só tem que gravar essa ação, que é gravar com o número 1. Feito isso, gravei. Pronto. Vou parar minha gravação aqui embaixo. Terminei a gravação. Vou entrar no Alt F11 para entrar no VBA. Eu vou ver aqui a minha... essa daqui é do outro arquivo que está aberto, perdão. Aqui, ó. Esse aqui também está aberto do outro arquivo. Vamos lá, estamos no arquivo, que eu estou com os dois arquivos abertos. Eu estou na pasta 3, tá? Que eu comecei do zero esse arquivo. Se eu clicar no módulo 1, eu vou ver aqui ó, a minha macro. Essa aqui está rodando. Então, o que é que eu vou fazer? Essa macro chama filtros. A única correção que eu vou fazer é que ele está fixando aqui o intervalo. Por exemplo, vou filtrar o intervalo da linha 9 até a 18. Aqui você pode aumentar mais alguns valores, tá? Tipo, 180... 18 mil linhas na minha tabela, não tem problema isso aqui, você pode mudar essa variável, é importante mudar. Bom, como é que eu vou fazer para deixar automático quando a minha tabela dinâmica for atualizada? Então lá no D2, onde a gente está fazendo as tabelas dinâmicas, você dá um duplo clique nela, vem aqui em cima, seleciona o Worksheet, e aqui, ao invés de Selection Change, tá? Poderia ter Selection Change, mas eu vou colocar aqui, ó, Pivot Table Update, ou seja, no evento, quando a tabela dinâmica for atualizada. Vou apagar aqui. O que eu vou fazer? Chamam filtros. Basta eu escrever filtros, que é justamente o nome da macro que eu coloquei aqui. Então, este nome eu fiz aqui na planilha 2. Quando essa tabela dinâmica que está na planilha 2 for atualizada, ela vai chamar os filtros. Vamos testar? Vamos. Vou fechar aqui. Vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril. Ó, já funcionou. Aqui que eu queria ver, porque tem dados diferentes, né? Abril. Turma, acabamos. Agora é só questão de design. Por exemplo, não quero essa coluna de valores, eu posso ocultar. E aí vamos ver o resultado. Em janeiro, tive uma despesa. Aqui ele mudou a ordem do saldo, tá? Ó, vou fechar aqui. Então é sempre bom deixar o saldo aqui para cima, né? Sempre na primeira linha, tá? É só clicar e arrastar, beleza? Só clicar e arrastar. Se tiver outras linhas, talvez você chamar o saldo aqui... Eu não tô conseguindo mexer aqui, vamos ver aqui no cantinho. Porque provavelmente está filtrado. Vamos ver se é isso. Selecionar tudo. Ó, o saldo ficou aqui em cima, né? Então eu vou arrastar o saldo. Agora sim, ó. Vou arrastar o saldo lá para cima. E ele já atualizou para mim. Se por acaso você não conseguir fazer isso, tá? De arrastar toda hora, uma ideia é você mudar o nome do saldo aqui para... Quer ver? Na tabela de saldos aqui. A gente colocou tipo aqui, né? Então a gente pode escrever assim, ó. Underline, por exemplo. Começar com underline, tá? Porque aí, se a gente organizar a nossa tabela dinâmica, a tendência é que esteja atualizado. Vamos lá ver aqui, ó. No 2, vou atualizar a tabela dinâmica, vou atualizar tudo agora, dados, atualizar tudo. Ele vai rodar, vai trazer informação. Faltou um detalhe aqui, ó. Deixa eu atualizar de novo. Olha lá, o saldo apareceu aqui. Vamos tentar ordenar esse cara por ordem alfabética? Vamos ver se vai dar certo, tá? Na verdade, ele ficou lá no final, né? Alimentação, reembolso, venda, com underline. Para começar, talvez... seria o 0, né? E não o underline. Eu pensei que ia dar certo. Vamos colocar 0 aqui. 0 espaço saldo, tá? E aqui também na descrição, que eu acho que a gente usou a descrição lá também. Vamos atualizar aqui de novo. Você vai ver que é o seguinte, quando eu atualizo essa base aqui, ó, atualizei, ele não atualizou a minha tabela dinâmica. Eu tenho que vir aqui de novo e atualizar a minha tabela dinâmica. E o saldo tá aparecendo aqui embaixo. Cara, vou colocar a letra A para ver se ele vem aqui, tá? Então vamos colocar aqui, ó. A underline saldo. Bom, esse agora vai, né? A underline saldo. Então você tá vendo que toda vez eu tenho que ficar atualizando. Já mostrei esse exemplo, né? Para isso não acontecer, olha só, a gente vai pegar a nossa tabela D1 e vai falar, só atualiza você depois que todas as outras atualizarem
para depois a tabela dinâmica ser atualizada por você. Para isso, a gente muda, é só mudar um conceito dessa consulta, tá? Você clica aqui nessa consulta da tabela, você vai ter uma opção aqui da propriedades dessa consulta, que aqui ó, ele está habilitado para segundo plano. Eu tiro essa opção, vou dar um OK, então ela só vai ser atualizada depois, e consequentemente a minha tabela dinâmica também. Então agora que eu já mudei para A, se eu atualizar, em teoria ela já tem que atualizar. Então atualizar tudo, ó, atualizei, ele espera a outra para atualizar a tabela dinâmica, esperou, e aí o A está vindo para cá. Bom, não está funcionando. Vamos tentar de A a Z. Aqui talvez já funcionaria de A a Z, Danielzinho, que você não colocou de A a Z. Pode ser, né? Vamos colocar o underline de novo? Vamos mudar para o underline, ó. Vamos ver se o underline vai funcionar, porque eu achei que o underline ia funcionar. Vamos colocar aqui de novo. Então agora não preciso mais ficar atualizando de 2 vezes, né? Então atualizar tudo. Olha, ele espera um pouco e o saldo aqui. Pronto, saldo, alimentação, vendas e tal. Ah, eu queria colocar a despesa primeiro. Então posso inverter aqui, ó. Tipo, volto para cá. Vamos pegar o saldo inicial e arrastar ele para cima. Então talvez seja uma ideia muito boa fazer por aqui e não pela descrição, porque o Danielzinho fez pela descrição, né? Então não foi uma ideia muito boa, melhor fazer pelo tipo. Joga o tipo para cá, saldo, receita e despesa. Beleza. Turma, como a gente fez via fórmula, tá tudo funcionando, você não precisa ficar alterando tudo de novo, tá? Então tá aqui o resultado. Saldo, vamos fazer um teste. Entrou com 1.000, teve a movimentação 100 menos 50, sobrou 1.050. Fevereiro, 1.050 em cima, mais movimentação de R$50 positivo. Março, 1.100 veio para cá. 2 movimentações, positiva, 2 negativas, ou seja, entrou 100, né? Tinha 1.100, entrou 100, 1.200, beleza. Menos 50, 1.150. No dia 2, 1.100, ou seja, eu terminei o mês igual. Então, em abril tem que começar com 1.100. Começou com 1.100, positivo, finaliza abril em 1.200. Maio, começa com 1.200 e termina com 1.290, porque tem R$10 no dia 15 que a gente tinha colocado lá. Turminha, fechamos, abraço. Ó, dá um pouquinho de trabalho, né? Eu falei, ia ser uma aula longa, demora muitos e muitos conceitos, aí é só deixar mais bonitinha, mudar e tal, mas está pronta a nossa estrutura da tabela dinâmica com saldo, na verdade o saldo, né? Deixa eu até mudar esse formato aqui, ó, a porcentagem, na verdade vou pegar o personalizado, aquele vermelho que eu fiz aqui também, pronto, ele fica bonitinho aqui. E agora é só escrever, colocar direitinho, matamos, abraço. Fui. Bom, se esse conteúdo foi muito avançado, ou se você quer aprender um pouco mais sobre o Excel e como utilizar todas as ferramentas do Excel, eu te convido a participar do meu desafio Dash em 7. Em 7 dias eu mostro para você como criar painéis iguais a esse aqui que você tá vendo, que são painéis utilizando a nossa metodologia, que é o método 3D para gerar dashboards no Excel. Aqui embaixo tem um link, você vai entrar, vai se inscrever e vai participar dessa semana incrível. Eu tô te esperando, só clicar aqui embaixo e se inscrever.